Gente, nós estamos numa série de mensagens, na verdade são 3, sobre a influência da mente de Cristo, o poder de influência da mente de Cristo sobre as nossas mentes. Hoje é a segunda mensagem e nós estamos pregando em cima de um versículo. Vejam como a Bíblia tem profundidade, né? Um versículo, 3 mensagens. Então hoje nós vamos pregar a segunda mensagem, mas eu quero ler juntamente com vocês o tema da série, é o poder de Cristo sobre a mente do cristão. Vamos ler lá, Filipenses 4:8. Pode colocar lá, por favor. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Gente, a mente humana é extraordinária. A mente humana é a sede de todos os nossos pensamentos, todas as nossas emoções, da inteligência, dos dons, das habilidades e também das decisões. A mente humana permite que o homem seja capaz de construir foguetes interplanetários, levar o homem à Lua. Hoje já existem naves que estão indo para muito além do que isso. Mas ao mesmo tempo, a mesma mente pode construir foguetes para destruir cidades inteiras, destruir até o próprio planeta. A mente humana é brilhante, é capaz de fazer o ser humano sentir a dor, ter a sensibilidade dos seus semelhantes. Os artistas expressam tão bem nas suas melodias, nas suas letras, o sentimento de todos nós, não é isso? Mas ao mesmo tempo essa mente é capaz de ferir, de destruir, de engendrar planos para destruir pessoas, para quebrar e destruir relações. A mente humana é capaz de descobrir a cura para doenças como câncer, através mesmo da física nuclear, que descobre nas suas imagens tumores no seu início, mas a mesma física nuclear é capaz de, ao quebrar o átomo, construir bombas que podem destruir o planeta e torná-lo inabitável. A mente humana, instrumento extraordinário que Deus deu ao homem e somente o homem. Mas para onde a mente vai levar o homem? Depende das suas escolhas e das portas que ele abre através da sua mente. É por conta dos problemas de mente e de alma e de sentimentos que nós vemos pessoas destruindo relações, casamentos, amizades. Tudo por quê? Porque o homem não compreende o valor de ter uma mente sã. Provérbios 23, versículo 7, diz assim: porque como imagina em sua alma, e alma é psique, é mente, assim ele é. Ele te diz, come e bebe, mas o seu coração não está contigo. Na verdade, o que Provérbios está dizendo é que aquilo que o homem pensa, isso é o que ele é. Você é subproduto da sua mente, dos seus pensamentos, daquilo que você acredita. Mas, na série em que nós estamos pregando, eu estou falando sobre a importância da mente, do poder da mente de Cristo em influenciar as nossas mentes, de maneira que nós sejamos curados das feridas, das lacunas, dos traumas, e que nós tenhamos a nossa mente transformada na dimensão que Ele espera que tenhamos, para que sejamos pessoas saudáveis. Na primeira mensagem da série, eu falei sobre 3 aspectos desse versículo 8 do capítulo 4 de Filipenses. Eu falei sobre tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, seja o que ocupe a vossa mente.
Na mensagem de hoje eu vou falar de três mais aspectos: tudo que é puro, tudo que é amável e tudo que é de boa fama, seja isto que ocupe a vossa mente. Quantos estão prontos aqui para receber essa palavra aqui que pode transformar a vida de vocês? Bom, a primeira verdade que eu quero apresentar para vocês fala do poder da pureza para nos transformar. Tudo o que é puro, seja o que ocupe a vossa mente. Vocês já perguntaram, eu já perguntei isso muitas vezes para Deus: por que será que o sexo é tão importante? Quantos aqui acham que o sexo é importante? Se não fosse o sexo, vocês não estariam aqui. Tá certo? Ele é muito importante. Ele é mais importante do que simplesmente procriar. O sexo, ele causa, aquele bonde, aquela ligação entre duas pessoas. Ele é prazeroso, tudo isso a gente já sabe. Mas por que o mundo inteiro vive em torno do sexo, principalmente os homens? Sabe quantas vezes, isso é pesquisa, tá? O homem pensa em sexo até meio-dia? Eu só posso dizer para vocês que as mulheres pensam 10 vezes menos. Enquanto o homem pensa no sexo, a mulher pensa no cabelo ou na maquiagem. Dizem que o homem pensa perto de 1000 pensamentos de sexo até meio-dia. Uau! A verdade é que nós vivemos num mundo hoje, gente, em que existem fontes de impureza para a nossa mente de todo lado, ao nosso redor. A internet está dominada pela pornografia. Produções de televisão são repletas de sensualidade. A arte, em todo o tempo, promove a sensualidade. As músicas que falam de dor de cotovelo, de adultério e de todas as coisas relacionadas ao sexo são, sem dúvida alguma, as mais vendidas, as mais consumidas. E até mesmo desenhos infantis hoje já estão recebendo uma carga de sensualidade. Quais as razões para a sociedade investir tanto neste tema, Promover tanto a sexualidade? Primeiro, porque a sexualidade, quando ela é distorcida, quando é exacerbada, ela causa dependência. Você sabia disso? Você sabia que existe uma área no seu cérebro, aliás, existe um neurotransmissor chamado dopamina. Ele é responsável pelo foco, ele é responsável pela capacidade do indivíduo sair do seu redor e tomar atitudes, e ele é extremamente prazeroso, ele provoca prazer. A mesma dopamina que é secretada quando o indivíduo cheira uma carreira de cocaína, é a mesma dopamina que é secretada quando uma pessoa tem um orgasmo. Portanto, o seu cérebro, ele recebe uma dose violenta de dopamina. Isso foi feito por Deus. Agora, existem elementos externos que provocam uma liberação de dopamina. Como, por exemplo, hoje já está provado que uma criança que vê mais do que 8 minutos de celular, ela já está produzindo dopamina. Acontece que quando esses elementos externos deixam de oferecer aquilo que provoca a liberação da dopamina, o cérebro sente a abstinência. E assim que a dependência é criada. Então, do mesmo jeito que a nicotina libera dopamina, que a cocaína libera dopamina, uma sessão de pornografia na internet também libera dopamina. Então, portanto, o sexo, ele gera dependência. Obviamente, eu estou falando aqui quando é distorcido, quando é fora do seu propósito. Agora, a dependência, ela se torna progressiva. O viciado que fala assim, olha, eu me lembro que quando eu comecei a fumar na juventude, eu falava, eu vou fumar só um pouco, mas eu não vou ficar viciado. E logo que eu percebi, eu já estava completamente viciado.
Se eu não tivesse dinheiro para comprar cigarro, eu pegava do chão. Pagava esse mico. Por quê? Porque não consegue ficar sem. A ausência da dopamina faz com que você busque aquilo que vai trazer o alívio. Da mesma forma, o sexo através da internet polui a mente de jovens. Aqui eu quero fazer uma observação, e até mesmo não quero trazer um juízo de valor, mas eu me lembro que quando na geração da minha mãe, do meu pai, eu me lembro que o meu pai falando que quando ele via a canela da minha mãe, ele ficava doido. Gente, eu cansei de receber jovens de 25 anos que vão para a lua de mel e tem que levar a pílula azul. Por quê? Porque eles já viram tanto, já foram expostos a tanta imagem, que a sua mente não consegue mais ter um relacionamento normal e ser, de alguma maneira, excitado da maneira correta. Então a dependência, ela se torna progressiva. Um drogado precisa cada vez mais de uma droga. O mesmo se dá com o indivíduo que depende de uma internet para se autossatisfazer. Onde existe dependência, existe dinheiro. O sexo gera bilhões, centenas de bilhões de dólares no mundo, em todas as suas manifestações. Uma pesquisa americana mostra que hoje os jovens começam a ser expostos a uma pornografia hardcore com 11 anos de idade. 5 entre 6 jovens de 16 anos são viciados na pornografia na internet. 79% dos jovens das universidades usam a pornografia dentro de casa. E daí por diante. É uma verdadeira pandemia. A pornografia enfraquece casamentos. A Bíblia diz que Satanás vem para roubar, matar e destruir. Então, não tenham dúvidas, quando a Bíblia fala sobre uma mente pura, a importância de você cultivar pensamentos puros, a Bíblia está falando sobre a importância de uma mente sã, de uma mente que não depende e não é viciada em absolutamente nada, é livre. Pensamentos impuros roubam o poder do Espírito Santo. Agora, como é que a gente se livra de uma atmosfera assim? Como é que nós podemos fazer com que a nossa mente, ao invés de pensar pensamentos impuros, passe a pensar pensamentos puros? Assim como o drogado não se livra se não tomar a decisão que ele não quer viver dependente para a vida inteira, assim também o indivíduo que quer ter a sua mente purificada, ele tem que tomar a decisão. Isso aí é alguém que já tomou a decisão, não é isso? Nós temos aqui na igreja o Reviva, que é um ministério que trata com pessoas drogadidas e com compulsões. Muitas pessoas que estão ali ministrando já foram libertas, mas todos dizem que é uma guerra, e você só vence a guerra se você decidir que você quer vencê-la. Amém? Glória a Deus, você pode aplaudir o Senhor? O processo de transformação se dá através de uma palavra chamada arrependimento. A palavra arrependimento no original grego é metanoia. Metanoia é uma mudança de mente. Então, primeiro você se convence de que aquilo é o melhor caminho. Você não quer mais estar dependente daquela droga, você não quer mais ser dependente de uma pornografia na internet, você quer ter uma mente transformada. E esse é um processo que acontece, a metanoia, durante a vida inteira. Então, deixar a mente de Cristo influenciar as nossas mentes se dá através de cultivar novos hábitos, ler a Bíblia diariamente, ouvir canções que adorem e exaltem a Deus, mudar os gostos, não assistir filmes ou até mesmo séries que produzam esse tipo de sentimento. Por quê? Porque a nossa mente é uma esponja.
tudo que você absorver, você vai replicar. Nós temos que procurar novos hábitos, novos amigos, temos que procurar encher o nosso coração, como diz, que isso ocupe a vossa mente. Amém? Eu me lembro que uma pessoa que se converteu, não vou citar o nome, embora ele tenha sido um líder do Reviva, ele disse, ele cheirava cocaína, usava crack todos os dias, e que quando ele se converteu, o que ele fez? Ele ia nos cultos todos os dias. Não tinha um dia que tivesse um culto que ele não tivesse lá. Ele disse, eu nunca mais passei a andar nos lugares que eu andava, até que chegou um momento em que eu fui liberto. E eu quero dizer para você, querido, que é possível que Deus mude a matriz mental, a sua mentalidade, se você decidir passar por esse processo de metanoia, de mudança de mentalidade, que é chamado arrependimento. Amém? É possível ou não é? É fácil? Não. Porque nós vivemos num mundo cada vez mais dominado por esse pensamento impuro. A segunda verdade que eu quero dizer para vocês é que o poder do amor transforma. E a frase do apóstolo Paulo é: tudo o que é amável, seja isso que ocupe a vossa mente. O que Paulo está dizendo quando ele fala tudo que é amável? Significa aquilo que produz descanso e paz para a sua mente. Quando você tem pensamentos alegres, o seu cérebro secreta uma substância chamada serotonina. Já ouviram falar da serotonina? Serotonina é o hormônio da alegria. Por exemplo, quando você come chocolate, você libera serotonina. Eu nunca vi ninguém dar um glória a Deus porque comeu um alface. E eu sempre gosto de brincar, né? Que me perdoem aí os veganos e tudo mais. Mas você vai num lugar, meu cunhado que fala isso. Você vai num restaurante vegetariano. Está todo mundo concentrado ali, falando baixinho. Aí você vai numa churrascaria. Você vê a turma falando alto, dando risada. Existem coisas na vida da gente que trazem alegria. Pensamentos amáveis, estar com gente que você ama, estar com gente que te dá prazer, pessoas, seus amigos que gostam do que você gosta. Não é gostoso? Agora, quando você chega perto daquele camarada urucubaca, quando chega o indivíduo com a nuvenzinha, você só vê os grupos se desfazendo. Por quê? Porque ele traz algo pesado. Pensamentos amáveis são pensamentos que trazem paz, que trazem descanso. Você sabe que quando você, por exemplo, eu e a Lília, a gente é muito de toque. A gente senta para assistir televisão, a gente tem que encostar pelo menos um pé um no outro. Mas toda hora a gente está se tocando. Isso libera endorfina. Endorfina é uma substância que significa a morfina de dentro. Diminui a dor. O próprio esporte produz a endorfina, não é isso? São hormônios do bem. Mas em contrapartida, quando você está com raiva, que você quer matar o teu semelhante, você libera adrenalina. A adrenalina aumenta a pressão sanguínea, o batimento cardíaco aumenta, o sangue vai para os músculos para você ou correr ou lutar. Acontece que ainda que a adrenalina seja importante em alguns momentos, uma pessoa que tem adrenalina alta e não baixa a adrenalina, ela gera estresse. E o estresse é mortal, é maligno. Então olhe para o teu irmão e diga: Gus Fraba. Vocês sabem o que é Gus Fraba, né? É aquele filme, né, do Jack Nicholson, que é terapia, choque de terapia. É muito engraçado, que o camarada, quando ele queria bater alguém, o terapeuta mandava dizer assim: Gus Fraba. Na verdade, o que eu estou dizendo para vocês é que nós devemos alimentar.
pensamentos que nos dão paz, alegria. Se uma pessoa gera em você pensamentos ruins, se a pessoa vem trazer aquela energia ruim, sai fora. Não caminhe com gente assim. Por quê? Porque a Bíblia diz que você deve cultivar o quê? Pensamentos amáveis. Palavras amáveis. Então, nas nossas relações, veja bem, você já viu uma pessoa agradecida, triste? Você já viu um casamento onde as pessoas são amáveis uma com as outras, um casamento que não dá certo? A Bíblia diz: a palavra dura suscita ira. Quando você fala alguma coisa imprópria para o seu semelhante, vai voltar com muito mais força do que foi. Mas a Bíblia diz que a branda desvia o furor. Então tem que começar por alguém. Ter a palavra branda, ter a palavra amável. Pensamentos de ódio e raiva devem ser abandonados. Pensamentos de medo e revanchismo devem ser abandonados. A Organização Mundial da Saúde diz que 80% das enfermidades têm origem psicossomática. Psico é de mente e soma é corpo. Psicossomática significa que uma mente doente acaba por adoecer um corpo. Você sabia disso? Pessoas que têm a tendência de guardar rancor, ressentimento, têm muito mais chance de desenvolver câncer. Pessoas nervosas que não extravasam, muitas vezes desenvolvem gastrites. Muitas das doenças estão diretamente ligadas a pensamentos tóxicos. Então, cultive pensamentos amáveis. Todos nós temos defeitos. Eu quero fazer uma pergunta: você tem o costume de procurar o defeito dos outros ou procurar o que os outros têm de qualidade? Você, quando olha para o seu cônjuge, o que você vê mais? O que é amável nele ou o que é detestável? Você é o tipo de pessoa que sempre critica a falta do outro ou é quem celebra as suas qualidades? Uma das razões porque eu sou apaixonado pela Lília até hoje, a Lília, ela só me elogia. Ela fala: você é lindo. Eu olho no espelho e falo: não, ela deve estar cega. Quando ela vai falar: amor, controla a comida que você está cheinho. Entendeu? Por isso que eu falo que eu não troco ela por ninguém na minha vida. Isso já me antecipa o terceiro ponto, porque na verdade todas essas atitudes fazem parte de um sistema saudável que vem da mente de Deus, da mente de Cristo. O terceiro ponto que eu quero apresentar para vocês aqui fala do poder da suavidade. E o texto que nós vamos ler diz o seguinte: tudo o que é de boa fama, seja isso que ocupe a vossa mente. Mas essa tradução boa fama, eu confesso que ela está um pouco imprecisa em relação ao original. A palavra grega aqui que é traduzida por boa fama é eufemos. Eufemos é a palavra que gerou a palavra que nós falamos, eufemismo. O que é um eufemismo? É uma figura de linguagem em que você suaviza a palavra para não ferir o outro. Eu vou dar alguns exemplos para você que vocês vão perceber claramente o que é um eufemismo. Por exemplo, eu vou usar a frase nua e crua e depois eu vou colocar o eufemismo. Ricardo é um vagabundo. Ele não tem jeito. É duro isso ou não? Ricardo é um boa vida. Ele não tem jeito. Numa você chamou o cara de vagabundo, na outra você falou que ele é uma boa vida. Suavizou. Tá bom? Segunda frase: pessoas velhas sofrem com a estrutura das grandes cidades. Nua e crua. O eufemismo: pessoas da terceira idade sofrem com a estrutura das grandes cidades. Bom, eu posso falar porque eu já cheguei na terceira idade, né? Reconheço que minha filha é grossa com as pessoas.
verdade nua e crua. Reconheço que minha filha é estressada com as pessoas. Lamartine sempre foi gordo. Puxou o pai. Isso é uma frase imprecisa, porque até eu me casar eu tinha 70 quilos. Mas como seria o eufemismo? Lamartine está cheinho. Que é o jeito que a Lília fala comigo, né? Alejandro é burro, mas não me importo com isso. O eufemismo, Alejandro é limitado, mas não me importo com isso. A verdade, gente, é que a palavra tem poder. A Bíblia diz que há vida e morte, poder de vida e de morte na palavra. Então há pessoas que estão sempre expondo as outras, mostrando os defeitos. Não faça isso. Não seja assim. Se você vai falar de alguém, procure falar mais bem do que falar mal. E se tiver que fazer alguma crítica, faça de maneira eufemista. Porque é isso que a Bíblia está dizendo. Tudo que é de boa fama poderia ser traduzido, tudo aquilo que é eufemes, ou seja, que suave, seja o que está na vossa mente. Porque quando você tem uma mente em que você olha para as pessoas com um filtro de misericórdia e de graça, você não vai ter um relacionamento difícil com aquela pessoa, e tampouco vai feri-la pela sua maneira de dizer. Muita gente fere os outros porque o seu coração está ferido primeiro. Pessoas sábias são portadoras do Evangelho. A palavra Evangelho, o que significa? Boa notícia, boa nova. Ora, se o Evangelho nos transforma, a primeira coisa que você tem que ter, o olhar em relação ao outro, é um olhar de crer que Deus pode mudá-lo. Eu me lembro que quando eu casei com a Lília, nós éramos muito jovens, apaixonados, mas era um pau atrás do outro. Nunca, obviamente, houve briga de mão, né? Mas assim, eu jovem não queria que ela mandasse em mim. E ela também não queria ser mandada. Primeiro ano, chegou no final do primeiro ano, eu falei, Deus, será que vai ser assim a vida inteira? Aí de repente ela mudou. Mudou completamente, de uma hora para outra. E eu já comecei a ficar desconfiado. O que ela está planejando? Parou de me provocar, parou de brigar comigo. Eu às vezes falava umas coisas meio atravessadas para ela, ela não respondia. Aí um dia eu falei, mas o que aconteceu? Ela falou, nós não estamos fazendo no seminário a matéria Lar Cristão? Lá a gente aprendeu que alguém tinha que dar o primeiro passo. Eu decidi que ia ser eu. Quando ela falou aquilo, eu falei, não, mas eu também não quero ficar atrás. Eu também vou fazer isso agora. E olha, gente, de lá para cá, nós paramos de brigar. Eu nem me lembro a última vez que eu briguei com a Lília. Nem me lembro, sinceramente. Por quê? Porque ela se tornou a pessoa mais doce para mim. E ela diz, todo mundo sabe, né? Eu sou italiano. E às vezes eu estou aqui, daqui a pouco eu estou lá na lua, né? Mas com ela é raro acontecer. Ela diz assim, comigo você é mais doce do que com todo mundo. Glória a Deus, porque o dia que eu chegar na presença de Jesus, eu vou ter que falar para Ele, Senhor, eu cuidei bem dela, como o Senhor disse que o marido tinha que cuidar da igreja. Tudo começa quando alguém decide mudar a sua mentalidade e mudar a sua atitude. Que tipo de pessoa você tem sido? Você é uma pessoa que tem procurado olhar para os outros de maneira branda, ou você está sempre com uma acusação na ponta da língua? Jesus disse, não julgueis, para que não sejais julgados. O juízo sempre passa pelo filtro da nossa própria alma. Você olha para o mundo pelo filtro que você tem dentro de você. Uma mudança de mentalidade, a influência de Cristo
na nossa mente passa pelo conhecimento de quem Ele era, do seu caráter. E isso a gente pode fazer estudando a vida dele na palavra, ouvindo mensagens, mas procurando colocá-las em prática. Todas essas 3 qualidades: pureza, a primeira, né? Qual que é a segunda aqui? O poder do amor que transforma, né? A amabilidade. E por último lugar, né? A suavidade. Todas essas características nós vimos em Jesus. Jesus foi uma pessoa extraordinária. Alguns vão dizer: mas ele foi duro com os fariseus. Falou palavras duras. Claro, gente, ele conhecia o coração deles. Ele sabia que eles não iam mudar em hipótese alguma. Então, para eles, ele foi muito duro. Mas com os pecadores, não. Vocês se lembram daquela mulher que tinha um fluxo de sangue? Naquele tempo, uma mulher que tinha hemorragia era uma mulher impura. Não podia tocar no homem. E ela, sabendo que Jesus tinha poder para curar, ela se meteu no meio de uma multidão, veio vindo por trás, e ela toca na ponta da veste de Jesus, e na hora ela suga a energia dele e é curada. E Jesus fala: alguém tocou em mim. Os discípulos: Jesus, tem uma multidão aqui, como é que você está dizendo que alguém tocou em mim? Todo mundo tocou nele, né? Ele falou: não, mas alguém tocou em mim, porque de mim saiu o poder. Naquele momento ela se prostra, porque ela se sentia culpada. Ela diz: fui eu. Ele olha para ela e diz: filha, a tua fé te salvou. Agiu com doçura para com ela. Os religiosos da época afastavam as pessoas, mas Jesus era como um favo de mel em que as abelhas vinham. As crianças gostavam de estar com ele, porque ele tinha doçura, suavidade no seu olhar. Eu imagino Jesus como um jovem alegre, de 30 a 33 anos. Ele devia brincar com os seus discípulos, e falava sério também. Jesus tinha doçura na sua maneira de lidar com as pessoas. Quando aquela mulher adúltera foi pega e trazida a ele, e a lei dizia que tinha que ser apedrejada, todo mundo esperava dele uma palavra dura. E depois que ele disse: se alguém não tem pecado, atire a primeira pedra, todos foram embora. E ela ficou ali, né? E agora? Ele disse: filha, ninguém te condenou? E ela disse: não, Senhor, eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Ou seja, não continue com aquela vida, porque esta é uma vida que leva à morte. Mas eu não vou te condenar, embora pudesse. A Bíblia diz que o Filho do Homem não veio para condenar, mas para salvar. Queridos, Deus quer levantar um povo, não que tenha uma religiosidade, onde as pessoas se colocam como superiores às outras. Deus quer que nós sejamos o modelo de Cristo em nós. Jesus diz: nisto conhecereis que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Glória a Deus, gente. Agora, quando você deixa a mente de Cristo transformar a sua mente, você é o primeiro a ser transformado. Às vezes, quando você fala de graça, as pessoas pensam que você está dando uma licença para viver em pecado. Não, querido. A única coisa que liberta o indivíduo de uma vida pecaminosa é a graça. Porque a graça é tanto o perdão do pecado passado, mas também é o empoderamento do presente e do futuro. Amém? Então deixe Deus transformar a sua mentalidade. Como você enxerga a si mesmo, como você enxerga Deus e como você enxerga as pessoas. Se você puder enxergar o melhor na vida dos seus semelhantes, você vai ser instrumento para levá-lo ao crescimento e não ao retrocesso. Não se esqueçam, o papel do acusador é o diabo. Ele é o acusador. Então, se o diabo acusar e mostrar os seus pecados, você pode, e se aquilo for verdade, o que ele está acusando, diga: é verdade. Eu sou pecador, mas eu creio em alguém que morreu na cruz pelos meus pecados, e eu não vou permanecer dessa maneira para sempre, porque Deus vai me libertar. Amém, igreja?
processo de arrependimento ou metanoia é um processo que dura a vida inteira. Enquanto estivermos nesse mundo, não seremos completamente libertos. Mas a parte que nos cabe é fazer a escolha certa daquilo que vai encher e preencher a nossa mente. Se você fizer a escolha de preencher a sua mente com tudo que é puro, tudo que é amável e tudo que é de boa fama ou tudo que é suave, a palavra de Deus garante que o seu testemunho será melhor, que os seus relacionamentos serão melhores e, sobretudo, a sua alma será uma alma muito mais saudável. Amém? Eu queria que você fechasse os seus olhos. Quando Cristo transforma os nossos pensamentos, Ele nos transforma em canais poderosos de transformação. A palavra dura suscita ira, mas a branda desvia o furor. Deus não quer que você esteja preso às lembranças e memórias dolorosas do passado. Deus não quer que você retenha nada que possa no teu coração ser um veneno. Porque muitas pessoas têm tanta amargura e ressentimento que pensam que ao reter aquele sentimento ruim contra alguém que lhe tenha feito mal, pensa que ele estará tomando o veneno, quando na verdade é a própria pessoa quem está se envenenando. Então hoje Deus quer que você libere o perdão para quem te feriu. Hoje Deus quer que você aceite o perdão que Ele tem para você. Não importa quais tenham sido os seus erros, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Hoje Deus quer mudar a sua mente, quer trazer esperança ao invés do medo, a fé ao invés da incredulidade. Jesus disse: vinde a mim, todos vós, e o convite é abrangente, que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, tomai sobre si o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Será que a tua alma está cansada? Será que a tua alma está querendo desistir da vida? Será que a tua alma acha que não tem solução para essas amarras que tem dentro dos teus sentimentos? Hoje o Senhor diz para você: vinde a mim, você que está cansado, e hoje eu vou trazer alívio. Eu quero orar pela tua vida. Se você ainda não convidou a Cristo para ser o seu Senhor e Salvador, esse convite não é para você mudar de religião. Esse convite é para que você invoque o Senhor para a tua própria vida. E desta maneira, Ele vai começar um processo de cura, de restauração e de libertação. Se você hoje está aqui, neste templo, ou mesmo pela internet, e gostaria de se entregar a Jesus, se você reconhece que sozinho você não dá conta, que você precisa dele para mudar a sua mentalidade, eu queria que você levantasse a sua mão onde você estivesse, para eu orar pela sua vida. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Há mais alguém? Eu quero pedir para você que está entregando o seu coração para Jesus, dizendo: Senhor, eu não quero mais ter essa amargura, eu quero entregar a minha vida para Ti. Levante do seu lugar onde você estiver, e eu vou orar por você. Você vai orar comigo, fique de pé. A igreja aplauda ao Senhor. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Põe a mão no seu coração agora, meu querido, e ore assim comigo. Você que está em casa, tem esse QR Code aí para você poder colocar o seu celular dizendo: eu estou me entregando ao Senhor Jesus. Fale assim: Senhor Deus, muito obrigado, porque Jesus morreu na cruz por mim,
E Ele me ama e me aceita, mesmo com os meus pecados. Mas eu quero vencê-los, ó Deus. Eu quero que a minha mente seja sarada a partir de hoje. Que o Senhor comece uma obra na minha vida a partir de hoje. Então eu te confesso como meu Senhor e como meu Salvador. Eu entrego o meu passado, o meu presente e o meu futuro. Perdoa-me, Senhor, dos pecados passados. Ajuda-me hoje para construir um futuro melhor. Em nome de Jesus. Amém. Deus quer que você seja nesse mundo como um farol para apontar a direção certa. Deus quer que você seja uma ponte e não um muro. Que através da sua vida pessoas se encontrem no meio. Deus quer que você seja uma flecha certeira, que alcance o alvo, que é o seu chamado, que é o propósito que Ele tem para você. Mas para que isso seja possível, meu querido, você precisa ser curado. A tua alma precisa ser curada. E a maior necessidade do ser humano é saber que somos amados incondicionalmente. Talvez você tenha sido abandonado por um pai ou por uma mãe. Talvez você tenha sido abandonado por um marido, por uma esposa. Mas Jesus nunca te abandonará. E hoje Ele está aqui. Está aqui para te dizer que você pode ser uma potência nesse mundo. Que você pode ser alguém feliz e tornar os outros felizes. Você crê nisso, meu querido? Ele chamou, vinde a mim. Se vocês estão cansados, eu vos aliviarei. Eu encontrei alívio em Jesus. Ele é o meu alívio. Ainda hoje, quando eu tenho as minhas lacunas, as minhas feridas, é para Ele que eu corro. Porque Ele é o meu amado, o meu Senhor, o meu Salvador. A igreja precisa ser curada na sua mente. Ele tem libertação para você dos pensamentos impuros, dos pensamentos iracundos de raiva, de ressentimento. E Ele tem para você uma transformação interior. Antes de eu ter Jesus, eu era um bruto. E cada dia que passa, Jesus vai fazendo de mim uma manteiga derretida. Por quê? Porque cada vez mais eu sinto o amor dele pelas pessoas. E Deus vai fazer isso na tua vida. Você crê nisso? Então diga assim: Senhor Jesus, eu não vou mais justificar quando eu tiver atitudes erradas, brutas, mas eu vou ser transformado, porque o Senhor pode fazer isso na minha vida. Eu creio, em nome de Jesus. Aleluia, aplauda o nome dele.